Por onde eu começo esse vídeo? Bom, quer saber? Eu vou abrir logo o jogo. Sério, vocês querem assar meu cérebro. Porque, mano, é o seguinte, há um tempo atrás, é porque recentemente um inscrito pediu um react de Death Battle. E aí então, ele pediu pra eu fazer basicamente o seguinte, o Itadori como filho do Subaru e da Han. Que, sinceramente, não foi uma ideia ruim. Apesar de ter muitos furos, só que aí que tá, tinha muito furo de roteiro, entendeu? Só que aí que tá. Eu, que sou trouxa, ou melhor, meu TDAH, que é trouxa, conseguiu fazer uma U para poder explicar o furo de roteiro. E é por isso que eu nem vou explicar a descrição no vídeo, não. Eu mesmo decidi vir aqui ao vivo contar para vocês a história que eu planejei. A história chapada e bizarra que eu decidi contar. Por onde eu começo? Bom, a história começa assim. Óbvio, o Subaru e a Han têm um filho, correto? Beleza? Basicamente isso. Porém, depois que a criança nasceu, depois da criança nasceu, ela herdou parte do sangue de vulcânica. Só que o que não esperava é que essa criança acabou tendo uma compatibilidade muito maior ao sangue do vulcânica do que, tipo, o resto dos filhos do Subaru. O que? Só que aí que tá. Isso também se juntou a um pouquinho do miasma que o Subaru tinha da bruxa da inveja. O que fez com que o garoto tivesse uma regeneração absurda desde que nascesse, entendeu? Ou seja, o que explicaria ele ser imortal. Isso é por dois motivos. Primeiro, porque por tudo que eu acabei de falar. E o segundo motivo, que o Subaru não sabia, é que a família dele, no mundo real, era descendente da porcaria do Sukuna. Pra resumir. É claro. E aí vocês se perguntam, como eu consegui encaixar a história do Itadori no universo de Jujutsu Kaisen? Mano, se preparem pra maracutaia do pagode que eu decidi fazer. No caso, o culto da bruxa acabou meio que descobrindo a existência desse garoto, entendeu? Tipo, através de um informante que tinha no castelo, entendeu? E, através desse informante, eles descobriram que o garoto tinha algum tipo de regeneração absurda. E, de acordo com as pesquisas do Félix, o garoto tinha uma regeneração tão absurda que o único jeito de matar o pivete seria atirando na cabeça. Obviamente, o culto, sabendo disso, decidiu ir atrás do filho. Então, ou melhor, o Subaru, sabendo disso, tomou a decisão mais maluca de todas, entendeu? Entendeu? Porque, mesmo sendo rei, ele sabia que o culto não ia desistir nem ferrando. Então, o que ele decidiu fazer? Através das suas pesquisas, ele descobriu o mesmo feitiço que a Satele usou para poder puxar mandar, tipo, pessoas de um mundo pro outro. Só que tem um porém. Ele não podia mandar a si mesmo. Só para avisar, ele não podia mandar a si mesmo. Infelizmente. Só que ele podia mandar outras pessoas. Então, a ideia maluca que ele teve foi mandar o pivete de volta pro mundo dele. Mas para ser específico, ele mandaria de volta pro mundo dele, onde ele sabia que o garoto estaria mais seguro. E é claro, também tinha a possibilidade dos pais do garoto acharem o pivete, entendeu? Entendeu? Como se, tipo, isso pudesse acontecer, se fosse sorte. Claro que eu dei um jeito disso acontecer, já vou dando spoiler. Com isso, o ritual foi um sucesso, o garoto foi teleportado pro mundo dele. Só que tem um porém. Ele não foi teleportado para casa dos pais. Não, muito pelo contrário, ele foi transportado para um beco, por meio de um beco do Japão. E convenientemente, sabe quem é que estava passando perto desse beco? A porcaria do Kenjaku. Sim. Só que nesse tempo, ele estava no corpo da Kaori, entendeu? Por quê? Porque ele estava utilizando o corpo da Kaori para quê? Para poder conseguir criar uns experimentos para assim fortalecer os
os seus jujutsus, entendeu? Os seus paranauê dele lá, entendeu? Não só isso, como também utilizou como receptáculo para poder gerar as pinturas da morte. No caso, o que deu 100% certo foi o Chozo, entendeu? No caso. Só que ele ainda estava incompleto. E aí, quando ele encontrou o bebê no meio do negócio, ela automaticamente reconheceu a energia amaldiçoada do garoto, que era praticamente semelhante à do Ryomen Sukuna. O que ela decidiu fazer? O Kenjaku decidiu levar ao garoto. E com o DNA, parte do DNA dele, ele conseguiu completar lá os negócios das pinturas da morte, inclusive o Chozo. Só que tem um porém. Que tá, devido aos experimentos que o desgracento tava fazendo no corpo da Kaori, o corpo dela tava começando a morrer. Então, o que ele decidiu fazer? Decidiu mandar o Itadori pros pais do Subaru cuidar. Obviamente, ela sabia que eles iam estranhar. Então, ela basicamente mentiu, ou melhor, o Kenjaku mentiu dizendo que era, na verdade, a esposa do Subaru e que o Subaru tinha morrido devido a uma doença fatal, entendeu? E que ela tinha pego a mesma doença e que o tempo dela estava acabando. Então, para que o garoto não pegasse essa mesma doença, entregou pros pais do Subaru o criar. Os pais do Subaru, apesar de desconfiados, vendo que o garoto realmente era era neto deles, decidiu criar eles com o maior prazer. Eles ficaram, obviamente, de luto, sabendo que o filho deles havia falecido, mas estavam aliviados, tipo, e porque na mente deles, de acordo com o que o próprio Kenjaku disse, o filho deles agora tinha tido uma vida boa. E até que teve, mas não nesse mundo. E não com aquela porcaria de mulher. Bom, com isso, o corpo da Kaori já não estava aguentando. E lembrando, quando o corpo dela já estava indo de ralo, o Geto já tinha ido de ralo. E aí acontece normalmente os acontecimentos de Jujutsu Kaisen. É claro que com algumas mudanças, entendeu? Obviamente com algumas mudanças. Como, por exemplo, a primeira mudança é que o Kenjaku não é a mãe do Itadori, porque dessa vez, como eu falei, eu fiz todo esse paranoia maluco. E mais algumas coisinhas que eu não vou falar aqui nem ferrando. Depois de um tempo, o que acontece? Depois dos acontecimentos de Shibuya, obviamente, o Itadori começa a seguir vida, melhorar um pouquinho suas técnicas e tudo mais. Porém, nesse meio tempo, o que acontece? O Subaru, tipo, não aguentando mais, tipo, ficar separado do filho dele, decidiu fazer o mesmo feitiço, entendeu? Assim, puxando o garoto pro mundo deles. É sério, foi um choque absurdo pra Han e pro Subaru que o filho deles já tava adulto. Entendeu? Sério. E também foi um choque pro Itadori também. Mas, né, após isso, o Itadori começou a meio que morar nesse mundo, entendeu? Infelizmente, ele teve que deixar os seus amigos e tudo que ele conhecia do mundo anterior dele, mas ele começou a morar nesse novo mundo. Obviamente, mais pra frente, o Subaru, ele começa a dominar mais esse feitiço de, você sabe, o feitiço de transferência de mundos e manda o Itadori de volta pro mundo dele. Até porque o mundo Jujutsu precisa dele, né? Depois disso, segue os acontecimentos até chegar no módulo. Só com essas mudanças de alterações na história. Mano. Estão vendo a salada de frutas que eu criei só pra deixar vocês felizes? O que seu criador não faz por vocês, hein? Bom, esse foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado da U. Por favor, assistam e compartilhem com outras pessoas, porque, sério, deu um trabalho do cacilda pra fazer isso daqui. Bom, foi só isso. Falou.